Pista do dia. Como eu disse, a nossa entrevista do dia hoje é com a cardiologista Tieta Albanês. Doutora, boa tarde, um prazer falar com a senhora aqui no programa, viu? Boa tarde, um prazer. Muito obrigada pelo convite, Cristiano. Para a gente falar sobre as doenças cardiovasculares, né, que tem ou que são as principais responsáveis aí pelos óbitos no Brasil. Por que isso acontece, doutora? Então, a gente, no mundo inteiro, a doença cardiovascular é a doença que mais mata. Então, a gente sabe que com a hipertensão, o diabetes, que são doenças bastante prevalentes, elas corroboram com um desfecho negativo que é infarto, AVC, que são as doenças que mais matam no mundo. Uhum. Então, por isso a importância de sempre estar falando sobre isso, né? Uhum. O colesterol, por exemplo, a taxa de colesterol alta contribui? Contribui, sem dúvida. Então, o colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, ela é um dos fatores de riscos tanto para AVC como para infarto. E isso é uma doença que a gente consegue controlar, né? Tanto com dieta, como exercício físico e medicação, quando for necessário. Boa parte dos problemas que a gente acaba acumulando, como a senhora citou aí, diabetes, hipertensão, entre outros, na maioria das vezes são frutos de uma vida desregrada do ponto de vista da alimentação, do cuidado com a saúde. A senhora concorda que, vamos falar do Brasil, o brasileiro especificamente, ainda é muito negligente quando o assunto é saúde? Sem dúvida, a gente pode melhorar bastante, né? A gente sabe que a gente tem que fazer nossa parte, né? A gente sabe que os hábitos saudáveis, como o exercício físico diário, que a gente recomenda 30 a 60 minutos de uma caminhada, um exercício leve a moderado, assim como a dieta saudável, uma alimentação balanceada, evitar embutidos, evitar produtos industrializados, isso vai diminuir, né, as taxas tanto de glicose alta como de colesterol, como vai controlar mais a hipertensão, mas ainda tem um fator que é o mais importante, que é o genético, que esse a gente não consegue modificar. Então, esse a gente tem que... Por isso que a gente tem que manter os hábitos saudáveis e tem que estar sempre fazendo um check-up, procurar um especialista para a gente ver se a gente tem uma predisposição maior para esses fatores de risco e controlá-los. Uhum. Então, a gente estava falando aqui de colesterol. Existem dois tipos de colesterol, o bom e o ruim, doutora? Tem sim, Cristiano. Tem um bom que é o HDL e tem um ruim que é o LDL, né? Uhum. Então, assim, o colesterol ele faz parte do nosso organismo, ele faz parte das células, então a gente tem que ter o colesterol. Então, o que é ruim é o colesterol, o LDL em excesso. Sim. Então, cada um não é... E qual seria a taxa ideal? Então, a taxa ideal, na verdade, vai depender de outros fatores de risco. Se você tem uma pressão alta, se você tem diabetes, seu colesterol tem que estar abaixo da média da população. E o HDL, como é que a gente faz para esse colesterol bom aumentar? É exercício físico. Esse é o grande pilar. Assim, se a gente conseguir manter um exercício físico 30 a 60 minutos, a gente consegue melhorar esse HDL, que é o colesterol bom. Uhum. A cada quanto período é o ideal para que se você faça os exames de rotina, por exemplo, e ao médico a cada quanta frequência, doutora? A cada quanto tempo? Essa pergunta é importante, porque assim, a gente tem que importante é individualizar. Por quê? Aquela pessoa, por exemplo, que teve um infarto e tem colesterol alto, a gente tem que fazer um check-up, tem que fazer dosagem de exames com maior frequência. Então, não seria uma vez por ano, seria 2, 3, 4 vezes, já depender do nível, se a gente consegue controlar ou não. Eu sei. Já aquela pessoa saudável, que não tem nenhum fator de risco, jovem, a gente diz que uma vez por ano ou duas é o suficiente para esse check-up. Então, a gente tem que individualizar, não só pelas comorbidades, pelas doenças que o paciente tem, como também pelos fatores de risco, pela histórico familiar. Então, não existe assim um padrão, existe uma individualização. Uhum. Entendi. Então, como prevenir doenças, por exemplo, e manter as regularizadas, além daquilo que a senhora já falou, a questão do exercício? Então, é importante manter o exercício e os hábitos saudáveis. É uma dieta rica em fibras, não comer comidas oleosas, né, gordurosas, industrializadas, embutidos. Tudo isso ele contribui muito para desregular as taxas, né, sim. do sangue. Comida rica em açúcar,
Então, assim, todos esses açúcares, esses carboidratos, a gente deve evitar, né? Comida, colocar o açúcar no suco, sim. Coca-Cola, refrigerante. Então, isso aí tem que ser evitado. Uhum. Doutora, quando a gente toca neste assunto, fala neste tema, com certeza muita gente fica em casa com a consciência pesada. Rapaz, eu tenho que me cuidar, eu tenho que buscar ajuda. E a senhora atende onde, doutora? Eu atendo no Real Hospital Português, no Real Cardiologia. E estou sempre à disposição. A gente pode acessar, tirar suas dúvidas no Instagram, Tieta Albanês, MedInterv ou Real Cardiologia. A gente está à disposição para tirar as dúvidas. Muito bem. Nós queremos agradecer a sua participação. Faltou a gente falar de alguma coisa? Eu acho que é importante sempre dar ênfase a isso, aos hábitos saudáveis. Sim. Porque a gente sabe que isso que vai diminuir o risco cardiovascular. Então, é sempre importante falar desse tema. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço e até a próxima, tá bom? Até a próxima. Conversamos, portanto, com a cardiologista Tieta Albanês, aqui no programa Pernambuco no Ar.